Olá, tudo bem com você? Eu aqui, Iredi Fernandes, para dar continuidade às nossas aulas, sobre a nova resolução de organização do ensino, que foi implementada, será implementada aqui agora a partir de 2024. Eu vou só reforçar que se você ainda não é inscrito em meu canal, ative aí logo abaixo, inscrever-se, acione o sininho para você ter acesso às várias aulas do canal que fala sobre organização, avaliação, AEE, intervenção pedagógica, tem muita coisa bacana aí sobre conselho de classe. Quer me seguir também lá através do Instagram, eu estou lá no @eredifernandes e não deixe de acompanhar porque você vai ter vários conteúdos aí para melhorar a sua prática escolar. Então, beleza, dando sequência, nós vamos falar agora sobre os horários de atendimento e o controle de acesso. Aqui no artigo 32, nós temos que as escolas estaduais elas podem funcionar em 3 turnos, conforme as especificidades da secretaria, E caberá à gestão escolar organizar, observem, a escala do trabalho dos servidores para que as dependências estejam limpas e organizadas no início de cada turno. Gente, eu chamo a atenção, tem coisas assim que, como eu também sou da rotina escolar, eu gosto de chamar a atenção. O que eu já adentrei, o que eu já trabalhei em escolas que os alunos chegam para a sala de aula e elas estão sujas. Isso é muito ruim, porque hoje assim, nós estamos numa fase em que o aluno é muito desmotivado, então até um ambiente limpo, um ambiente agradável, isso conta muito. E isso, olha, a resolução de organização do ensino traz isso aqui. E como nós estamos falando de início de ano letivo, não só início, mas eu acho que isso tem que ser retomado também durante o ano, é importante que isso já seja tematizado na reunião de início de ano. Caberá à gestão escolar organizar a escala de trabalho dos servidores para que as dependências estejam limpas e organizadas no início de cada turno. Vejam que não é só a sala de aula, são as dependências, tá? E que a acolhida dos estudantes ocorra de forma segura e tranquila. Agora o artigo 33 traz uma novidade mega interessante. Deverão ser observados os seguintes horários de funcionamento dos turnos. Manhã, horário inicial, entre 6h30 e 8. Olha que interessante. Então aqui eu já entendo a possibilidade de um turno que pode ser iniciado às 8 horas. Que é aquilo assim, tantos especialistas já falaram sobre isso, sobre a questão do turno começar um pouco mais tarde. Por quê? Porque o aluno às vezes vai poder dormir um pouco mais, especialmente, educação infantil. E o horário final, entre 10h45 e 13 horas. Então, olha só também, obviamente, se começa mais tarde, prorroga, se começa mais cedo, termina mais cedo. Então, aqui nós temos uma possibilidade, para a escola e a gestão escolar, poder de repente conversar com a inspetoria. Eu, Iredi, vendo uma possibilidade bacana aqui de alteração. Tarde, horário inicial entre 11 e 13h30 e horário final entre 15h15 e 18 horas. Então, olha só, se começa às 11, terminando às 15h15, se começa às 13h30, terminando às 18 horas. Outra possibilidade. Obviamente tem que ser muito pensado, porque tem professores com 2 cargos, então como é que isso vai ser organizado, então tem toda uma... novamente a secretaria jogando aí uma possibilidade e o administrativo aí quebrando a cabeça para saber como que encaixa. Noite, horário inicial entre 17 e 19 e final entre 21h15 e 23. Também muito interessante, muito cuidado a questão do aluno trabalhador, O horário de funcionamento das escolas que ofertam educação em tempo integral será definido em orientações específicas, E o horário de funcionamento da escola deverá ser discutido amplamente com a comunidade escolar e referendado pelo colegiado com registro em ata, considerando as características locais, as características locais para o acesso dos estudantes e a organização das rotas, observem, de deslocamento do transporte escolar quando for o caso. A definição do turno na enturmação dos estudantes deverá ser realizada de forma articulada com a organização das rotas de deslocamento do transporte escolar, de modo a evitar que os estudantes de uma mesma localidade sejam atendidos em turnos distintos. Então, o que acontece? Eu citei aqui para vocês aquele pedido, que eu falei, que é um pedido que muitos especialistas falam sobre o acordar tarde. A resolução ela nos traz um ponto muito importante, que é em relação, nós temos tantos alunos que vêm de áreas mais distantes, por exemplo, que vêm de áreas rurais, que às vezes vão fazer o acesso ao estudo na cidade,
Então temos uma rota, que hora que esse aluno vai acordar, se ele precisar chegar à escola às 7. Então, olha só, um ponto a ser discutido amplamente aí com a comunidade, depois para ser referendado pelo colegiado, a possibilidade de ampliação dessa rota, né? E ajuda em muitas coisas, né, gente? Nós sabemos também que tem um aluno trabalhador, às vezes ajudar, sei lá, tirar o leite lá na fazenda da família, e aí ele vai chegar um pouquinho mais tarde. Então, olhar isso aqui com cuidado, que é uma possibilidade aberta aí pela Secretaria. As etapas e organização curricular da educação básica, né? Deverá ser observado o conjunto de competências e habilidades estabelecidas no CRMG, o Currículo Referência de Minas Gerais. Então, qual que é o guia do ensino? O CRMG, isso não mudou, a serem desenvolvidas e trabalhadas obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, as competências e habilidades por todas as unidades de ensino da rede estadual, com o objetivo de garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Ah, mas eu não sei se eu vou trabalhar o conjunto de competências e habilidades estabelecidos no CRMG. É uma obrigatoriedade. A resolução traz isso. Na perspectiva da formação integral dos estudantes para o desenvolvimento da cidadania, deverão ser incluídos, permeado todo o currículo, os temas integradores, tá? Importantíssimo também. Agora, nós temos aqui, eu vou só pontuando, né, assim como eu fiz na aula 1, alguns tópicos que eu considero, né, de chamar a atenção de vocês. As atividades pedagógicas, considerando o CRMG, serão organizadas de forma gradativa e crescente em complexidade, obedecendo à progressão das habilidades, de modo a assegurar que ao final de cada etapa, todos os estudantes tenham garantido o desenvolvimento das competências específicas e das habilidades de cada componente curricular. Eu chamo a atenção para que vocês possam acessar, eu deixo sempre abaixo, né, do vídeo o documento aí na íntegra para que vocês possam ler. Muitas vezes nós temos uma habilidade em um ano e aquela habilidade está presente, por exemplo, do 5º ao 9º ano e parece a mesma habilidade. Mas aquela habilidade ela precisa ser intensificada com outro tipo de texto, com outro tipo de abordagem, porque a aprendizagem ela é gradativa e crescente. É isso que está sendo dito aqui. Os anos iniciais devem garantir o desenvolvimento e a consolidação das habilidades de domínio da leitura e da escrita. Então, qual é o foco dos anos iniciais? Estamos falando do 1º ao 5º, tá? Domínio da leitura e da escrita, do cálculo matemático e das demais habilidades previstas no CRMG. O foco, domínio da leitura, da escrita e do cálculo matemático, tá? O que mais? As demais habilidades previstas no CRMG, que é o guia de trabalho, né? Os anos finais devem garantir o desenvolvimento e a consolidação das competências e habilidades essenciais previstas no CRMG, bem como retomar e ressignificar as aprendizagens dos anos iniciais, visando ao aprofundamento e a ampliação do repertório estudante e o prosseguimento de estudos no ensino médio. Aqui eu chamo a atenção o seguinte, é sempre um olhar para o ciclo anterior, né? O que o aluno trouxe, o que o aluno deveria ter trazido. Então, assim, o professor do 6º ano, eu preciso ter isso muito claro, com essas habilidades que precisavam chegar aqui consolidadas. Elas não foram. Então, o que nós vamos fazer? Neste início de ano, equipe de especialistas, é fundamental que vocês observem e orientem, né, aos professores sobre esse olhar retroativo. O aluno tinha que trazer o quê? Ele não trouxe, já vamos começar esses registros. Não precisa ser só através de provas formais, não. É uma observação, colocar aquela semana com atividades mais voltadas para o 5º ano, porque ele é um aluno do 6º, para saber o que não foi consolidado, o que foi, como que nós vamos fazer um mês aí de revisão para poder criar uma boa base. Então isso é importante. Os anos iniciais, olha a questão dos ciclos, né? A gente sempre fica, agora mudou, não mudou. Então aqui tem uma permanência. O ciclo da alfabetização é formado pelo 1º e 2º ano, tá? O foco é na alfabetização para garantir aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita. Então, permitindo, né, o envolvimento do estudante em práticas diversificadas, de letramentos. Depois nós temos o ciclo complementar, que é o 3º, 4º e 5º anos. Então vejam que nós já tínhamos passado por essa mudança na resolução anterior e ficou mantido aqui. Alfabetização 1º e 2º, complementar 3º, 4º e 5º.
Aqui vocês têm também o objetivo, né, que é importante que cada professor deste ano de escolaridade tenha claro qual é o objetivo aqui, olha, do ciclo da alfabetização, do ciclo complementar, é importante especialista destacar isso. Então, ao longo de cada ano dos ciclos, alfabetização e complementar, a escola deve acompanhar sistematicamente, gente, sistematicamente é com registros, a aprendizagem dos estudantes, utilizando estratégias e recursos diversos para sanar as dificuldades evidenciadas no momento em que ocorrerem e garantir a progressão continuada dos estudantes. Então, olha, progressão continuada, nós não falamos em reprovação do primeiro ao quinto, mas é importante que se tenham esses registros para que, olha só, para que nós possamos intervir no momento adequado e a dificuldade do aluno não prossiga, viu? Nos anos finais, os anos finais compreendem sexto, sétimo, oitavo e nono. Veja aqui que nós não falamos em ciclo, tá? Tem como objetivo, qual o objetivo do sexto ao nono? Retomar, aprofundar e consolidar as aprendizagens dos anos iniciais, visando a ampliação de repertório dos estudantes, conforme previsto no CRMG, fortalecendo a sua autonomia, capacidade de interação crítica com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Muito importante também de figurar no slide da reunião inicial de ano. Aqui nós temos o ensino fundamental em tempo integral, destaquei para vocês algumas coisas que eu mantenho aí no documento. Não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas vocês vão ter acesso, tá? E vocês podem ver, a mesma coisa eu vou fazer sobre o ensino médio. Também destaquei aqui, olha, pontos importantes sobre os itinerários, vocês podem revisitar. As modalidades, aqui é muito importante, as modalidades elas perpassam, né, os diversos anos. Educação de jovens e adultos, né, educação especial, profissional e tecnológica, educação do campo, escolar indígena, escolar quilombola, educação bilíngue de surdos. Olha só, isso aqui muito assim, às vezes as pessoas falam, o que é modalidade? Só destaquei aqui para vocês não perderem. Na educação especial, eu sugiro até que um dos dias de reunião ele seja destinado à educação especial. Não só em relação ao que tem aqui, que o que tem na resolução mesmo não é muito extenso, mas tem a resolução específica da educação especial, que aí sim, um dia precisa ser tomado para o estudo dessa resolução. E ele é de quais os tópicos que eu devo trabalhar com os meus professores? Eu falei com vocês que eu já deixaria, né, listado aí os tópicos, eu vou colocar aqui para vocês no anexo esses tópicos que eu considero assim muito fundamentais, que sejam trabalhados. Então assim, nós vamos falar da organização do ensino, essa resolução, da educação especial, o que nós vamos trabalhar em cada um desses dias. Então tem uma sugestão aí que eu acho interessante que vocês revisitem, inclusive com descrição de alguns materiais, tá? Então, educação especial é importante nesse momento geralzão pontuar quem é o público, né? São os alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades de superdotação. Ela deverá fazer o quê, gente? Educação especial é para viabilizar as condições de acesso, percurso, permanência e conclusão das etapas de ensino, garantindo o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes e as flexibilizações previstas seguindo a legislação e as orientações. Então vejam por que aqui é tão geral, porque nós temos a resolução específica, né? O atendimento educacional especializado AEE tem o objetivo, também é importante que todos os professores que tenham ou não aluno público de educação especial em suas turmas saibam disso aqui. E para você que quer mais detalhes sobre essa resolução também, eu tenho um vídeo postado aqui no canal, tá? Então qual é o objetivo? É garantir o acesso ao currículo, olha só, não é ensinar A para o aluno dito normal e B para o aluno público da educação especial, não. É garantir o acesso ao currículo, porque todos eles têm direitos iguais, por meio da utilização de métodos, técnicas, recursos e procedimentos didáticos desenvolvidos das diferentes modalidades, anos de escolaridade, níveis de ensino, para complementar ou suplementar a aprendizagem do estudante público da educação especial. Agora, isso aqui toda equipe tem que saber. Mas eu comecei o ano, na minha turma não tem um aluno público da educação especial. Mas pode ter, criatura de Deus, né? Isso aí é flexível.
E um aluno que não tem um diagnóstico, ele pode passar a ter, os alunos estão chegando. Então, o que vocês precisam saber? Que o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, muitos professores chegam sem saber o que é isso, nunca viu na vida. Então, por isso que nós precisamos ter um dia destinado à educação especial, né, para apresentar, saber, de preferência ter um exemplo de um preenchido. Eu tenho um vídeo aqui explicando, gente, como que preenche, compartilhe com os professores de vocês. Ele é um documento obrigatório de registro do desenvolvimento da aprendizagem do estudante público de educação especial, norteia as ações educacionais e identifica os recursos de acessibilidade necessários a cada estudante. Ele tem que nortear e ele tem que identificar os recursos de acessibilidade. Eu gosto de falar disso aqui porque tem professor que passa a se preocupar com o PDI, gente, lá para o mês de março, abril, quando está fechando lá um bimestre. Não, o PDI precisa de um planejamento a ser entregue no início do ano. Tá? O planejamento do PDI já é o que vai acontecer. Então, cuidado que esse documento ele vai embananando aí, tá? Beleza? Até a nossa próxima aula. Um grande abraço.